Ok, estamos de volta. É muito bom ter a companhia aí de vocês, ok? Já estamos com o chat aberto aqui. Boa noite para vocês que estão deixando o alô, a curtida, os comentários. Nosso canal já passou de 1.000 inscritos. Coisa boa. Este é o canal Igreja Cachoeira do Sul. Estamos fazendo conexão aqui hoje com a cidade de Bento Gonçalves. Adilson Bolt, presbítero, está conectado com a gente aqui já. Boa noite, Adilson. Boa noite, Nicolas. Boa noite, os irmãos aí da mesa e os ouvintes da rádio. Boa noite. Que nós estejamos um bom acompanhamento do Espírito hoje para poder falar das coisas do Senhor. Boa, Adilson. Seja bem-vindo. Também quero cumprimentar aqui de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Rodrigo Borchardt. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos demais irmãos aí da bancada. E boa noite aos ouvintes também. Que Deus abençoe a todos nós aí nessa noite. Beleza. É isso aí. A gente sempre começa aqui com compartilhar. E a nossa referência, dessa vez, como nós tivemos um encontro, o culto mundial. Adilson, você conseguiu acompanhar? Tem alguma parte que te chamou a atenção aí para a gente iniciar a conversa? Sim, né, Nicolas? A gente sempre... É interessante da palavra que ela sempre pega a gente, né? Então, é pouco provável que a gente vai ouvir alguma coisa do Senhor e tem alguma coisa que a gente escape. É verdade. Nós não ficamos ilesos, assim, né? É um motivo de preocupação, porque ainda não estamos no nível que o Senhor quer, e isso que eu consegui entender, né, de 1 Coríntios ali, que o Espírito quer fazer, que nós estamos em 1 Coríntios ainda, não chegamos em 2 Coríntios ainda. Então, eu creio que muitas coisas ali que falou, principal, vou falar uma das coisas aí com relação à sociedade natural, né? Uhum. Eu já tive experiência a sociedade natural não dá certo. Não dá porque não tem a presença de Deus, as coisas não fluem, não tem vida e muitas coisas assim. E também a questão de, até mesmo foi falado que a questão de casamento, né? Não tem como eu convencer, não tem comunhão entre o homem natural com o homem espiritual, não tem. Vai ter um momento que vai ter, um vai puxar o outro, bem provável que puxe para fora da igreja, né? Então, nós estamos numa situação bem complicada. E Adilson, assim, como tu vê, assim, eu também já fiz coisas que Deus fala, não faz isso. Eu pensei, Deus, mas eu sou tão querido, né? Comigo não vai dar problema. Por que tu acha que a gente olha para isso, acredita na palavra, mas faz igual, achando que Deus vai aliviar a mão sobre nós, que a palavra não vai se cumprir? Tu acha que é o ego, o orgulho, é a vontade própria, enfim? Sim. A primeira coisa é que a gente se acha muito bom, certo, justo, honesto e correto. A gente se acha muito bonzão. E por se achar assim, não, eu vou contornar. Eu vou falar assim uma coisa que eu sempre me considerava, assim, por exemplo, assim, não, eu tenho facilidade em falar, né? De repente, na hora de administrar algum negócio, o outro lá só toca na parte mecânica da coisa, digamos, né? E eu tenho a habilidade de conversar, vender, coisa e tal. Não tem nada. Na verdade, a gente não tem nada. A gente acha bom, né? Verdade. Então, por se achar bom, a gente acaba... O próprio Deus permite que eu tropece e haja tropeço. E aí a gente fica, como diz o pianinho, a gente fica fininho. Depois a gente fica sem coragem de tomar atitude nenhuma sem consultar o Senhor. Então, eu já tive bastante situação assim. E hoje eu digo, montar uma sociedade, olha, melhor, não. Comece sozinho aí e vamos ver o que Deus quer depois. Né? É verdade, muito interessante. E aí, Rodrigo? E o culto mundial? Tudo é orgulho. Tudo é orgulho. Amém, irmãos. O culto mundial, como o irmão falava, assim, vários são os pontos ali, né, que a gente consegue observar, mas um deles que me chamou a atenção foi a questão, assim, que o Espírito falou na boca do irmão sobre a questão de que o homem natural, muitas vezes, ele não aceita, né? Não concorda, não aceita, ele repulsa tudo que vem de Deus, né? E isso me chamou a atenção, assim, porque na questão da gente... até no meu secular, né, eu tenho muito contato com pessoas, né? Então, aí eu vejo, assim, que tem momentos que eu tento abordar alguém e aquela pessoa não aceita, não recebe e não quer, em nenhum momento.
né? E não, como o irmão falou assim, Deus existe, mas ele não está preocupado com nós. Aí eu já entendi, assim, sabe, irmãos? Não sei se isso é, mas eu creio que sim. Eu creio que é uma maneira, assim, que eu entendi que o Senhor quer que às vezes eu haja dessa forma. Eu deixo aquela pessoa, eu sei que eu vou ter outro contato com ela, e vai ter um contato, como já aconteceu, que teve momentos que daí eu vi, assim, que era o momento, eu abordei a pessoa novamente com um assunto semelhante, que trazia o Senhor, e aí a pessoa recebeu, né? Então, a gente olha para aquela palavra, assim, que não é por força nem por poder, né? Mas é pelo meu espírito, né? Então eu vejo, assim, que realmente nós não temos a obrigação nem o dever nenhum de convencer a pessoa. Eu tenho que simplesmente regar e deixar que o Senhor faça a obra, né? E se há eleição, eu creio que o Senhor vai fazer, né? Então, aquela palavra, aquele trecho ali me chamou a atenção, né? Então, eu vejo, assim, que a gente está muito preocupado, às vezes, assim, né? Pai, como que eu vou fazer para trazer tal pessoa? Primeiro você vai ter que entrar no reino, primeiro você vai ter que ajustar tudo que você tem que ajustar para depois você conseguir trazer alguém junto contigo, né? E entra aquela questão, acho que do culto aqui de Cachoeira, que falou sobre um posicionamento de testemunho, porque às vezes as pessoas, elas nos observam e a gente tem contato com muitas pessoas e a gente nem sabe, né, que elas pensam às vezes, o que essa pessoa faz, né, por que ela age dessa maneira. Então tudo aquilo também é uma forma de, às vezes, evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, até que talvez seja o momento de falar, e creio que Deus trabalha bastante nesse sentido para quem tem esse trabalho secular, que é um contato direto, às vezes não tem esse tempo de falar com cada um individualmente, mas as atitudes do dia a dia, né? Bem verdade, irmã. Eu tenho clientes assim, né, como é um estacionamento, é público, né, então assim, muitos clientes acabam se tornando amigos, né, e tem pessoas que vão quase que diariamente lá, né, e aí às vezes isso que a irmã falou, eu observo às vezes, né, aí o cliente diz assim, esse é o pastor, né, eu pensei, acho que eu furei agora, né, E aí tu fica, eu rachei então, né? Provavelmente saí fora do espírito agora. Mas é normal, né, gente? Aí tu olha assim, tu vê assim, não adianta querer ser perfeitinho e retinho, que tu não vai ser nunca, né? Não vai conseguir ser sempre. Então tem que deixar fluir, só que daí aquilo ali serve pra te se ligar, né? Eu acho que agora eu vou observar, vou parar e vou voltar um minuto, 2 minutos, 5 minutos atrás pra ver o que eu fiz que levou essa pessoa a falar dessa forma, né? Então, isso acontece muito. A gente nem percebe, mas as pessoas estão observando todas as nossas ações, né? Não, e é sobre isso que Ali no culto mundial, né, foi falado sobre a diferença entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Queria que o ministro conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Qual foi o fator pivô de transformar a igreja do que estava para o que ficou depois, né? Para ver como é que a gente pode abordar isso hoje. Não, o que houve para fazer a transformação de uma carta para outra é que houve a unidade na fé, porque o povo entendeu aquele discurso de Paulo que está na primeira carta, que as pregações não eram palavras da sabedoria humana, né, persuasivas, mas que aquele falar dele era algo genuíno do Espírito, e que eles tinham que colocar suas mentes em comunicação com a palavra, porque a palavra é vida, né? E a palavra é Deus, e aí que foi o momento de rompimento daquela igreja, que se convenceu de que a pregação de Paulo não era humana, e sim, não eram filosóficas, não eram coisas terrenas, mas era a palavra viva de Deus. Houve um convencimento do Espírito Santo no coração do povo de Corinto. Então eles passaram a obedecer à verdade. Então brotou as experiências de fluir cristão, de fluir de Cristo. E aí então aquelas primeiras pessoas que obedeceram e começaram a ter experiências, contaminou
todos os outros a seguir o caminho. Isso fica bem claro ali nas palavras, nos relatos das revelações do Espírito, de que aquele povo viu que Cristo era Senhor e o resto era tudo servo. Eles assimilaram isso e viram que a conversão dele e a criação deles e a conversão deles tinha uma só razão: de servirem a Deus, coisa que nós não temos essa revelação ainda hoje. Então eles viram assim, Paulo, Sérgio, que além do pregar dele, viram o testemunho de um homem que realmente disse: eu decidi nada mais saber, agora Cristo vive em mim e não importa o que acontecer, o resto é refúgio. Muito foi do viver dele também que o pessoal se converteu? Sim, muito, porque no mesmo livro de Gálatas ele pisou na bola, ele relata que pisou na bola e depois ele diz que já não vivia mais ele, mas Cristo era o comandante da vida dele. Se você olhar o início do livro de Gálatas, você vê ele agindo assim de uma forma irada e legalista contra os da Galácia, né? Então, ele abriu caminho para viver o Evangelho. E muitos seguiram aquele exemplo, talvez assim até para agradar Paulo. Mas viram que começou Deus então a tomá-los e a fluir através deles. E quando Paulo saiu dali, aquela igreja, ela foi tomada pelo Espírito, né? E foi um testemunho de Cristo na terra maravilhoso na época. Na segunda carta a gente pode ver o sucesso daquilo ali e olha o nível de revelações do capítulo 15 em diante, que aquelas pregações, né, até hoje, depois de quase 2000 anos, a gente não tem entendimento daquelas coisas. E aquilo não nos motiva a render nosso coração, nossa alma a Deus. Porque o capítulo 15 de 1 Coríntios já era uma pregação para que todos aqueles que já conhecem o Evangelho para ter se rendido a Deus. Mas ainda não. Sim. Então nós estamos esperando que o Espírito Santo faça uma obra em nossos corações e que a gente realmente entenda que eu não tenho razão para viver a não ser servir Deus. Vitória. Isso mesmo, a gente tem comentários. Lembra que lá no início da live, antes eu falei, né? Deixei aqui pro pessoal ficar à vontade se vão participar do encontro em Novo Hamburgo ou não, ou até mesmo no virtual. E a Ivone Urives da Rosa já deixou, ó, nós vamos para Novo Hamburgo, se Deus quiser. Sairemos aqui da igreja de Agudo. Também tem mais gente que comentou que vai participar, né? E aqui temos um comentário da Sônia Maria do Rosário, ó. A Igreja Primitiva, um livro, um ramo digno da seiva, diz, né? A vida consagrada dos apóstolos. O segredo era vida de consagração e não momentos de consagração. Tem outra parte aqui também, ó, o Paulo Roberto Sanchotene, se sociedade fosse boa, né? O corpo humano viria com 2 cabeças. Maros também comentou, ontem no culto Deus ministrou ao meu coração que sem a humildade que vem somente do Espírito, não é mérito meu e não haverá uma edificação se não tem uma inclinação minha para o Espírito. O Álvaro Cruz também, a dica de alimentação que nos remete a dica mensal, o áudio do CD Um Ramo Digno da Seiva, mensagens 6 e 9. Bênção, é muito edificante, nos revela muitos erros e enganos das trevas. Temos aqui o Wilson de Souza Figueiró também, ó, ao ajustar nossa vida com Jesus, vemos o Espírito Santo agindo em tudo. Acho que tem mais comentários aqui. O pessoal tá, ó, Álvaro também, ó, temos que estar dispostos a nos colocar de joelhos por esta causa, que o Senhor nos dê realidade. Temos um pessoal até lá de Orlando, na Flórida, né? Opa, a série internacional. E também outros comentários. O pessoal tá comentando. É isso aí, tá certo. Eu tava ouvindo compartilhar antes aí do Rodrigo, né? A gente vê como quando o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, a gente não consegue mudar, né, esse ser novo que entra dentro de nós. Uma vez que a gente tem o contato com a verdade, estava conversando aqui com os irmãos aqui nos bastidores, né, assim como o apóstolo Paulo teve aquela iluminação intensa, aquela conversão imediata ali. Quando tu vê a verdade, uma vez tu não consegue mais desver, tu não consegue mais viver de outra forma.
E o Espírito Santo, ele faz exatamente isso. Teve um irmão, esses dias no grupo familiar, que me perguntou, tá, mas qual que é a diferença quando eu me batizo e não me batizo? Aí a gente foi conversando, aí eu perguntei, tá, mas tu não te sente mal, assim, quando tu começa a pecar, a fazer coisas aí que tu sabe que não é certo? Ele, me sinto. Então, esse é o teu novo homem aí, que tá batendo dentro de ti. Eu queria trazer o Vinícius aí também para compartilhar um pouco aí dessas experiências aí, Espírito, Apóstolo Paulo, alguma coisa aí que tu lembrou, Vinícius? É interessante, sim, que foi falado no culto mundial ontem que existe o carnal, o almático e o espiritual, né? E a gente vê, assim, uma abundância de crente carnal na igreja ainda, que ainda conhece, mas não faz, né? Sim. E a gente vê, assim, que a gente precisa desse despertamento espiritual, como o apóstolo Paulo teve ali em Atos 9, né? Quando ele foi tocado por Deus, ele abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. E ele, que nem estávamos falando aqui nos bastidores, né? Ele enfrentou ali todo mundo, ele não se importou com o que as pessoas iriam falar dele, ele simplesmente obedeceu Deus. E como o Sérgio também comentou no bloco anterior, né? Em 1 Coríntios ele foi uma bênção, trouxe exortações sábias do Espírito que ajudou aquela igreja, formou aquela igreja e mudou a atitude comportamental daquela igreja. E em Gálatas ele teve aquela deficiência e mostrou a ira. Então a gente vê que até uma pessoa que está ali governada pelo Espírito vai ter momentos de fraquezas também, né? Eu queria colocar o Rodrigo aqui na conversa, né? Porque como um presbítero, assim, a gente vê muitas fraquezas, vê muitas pessoas nesses níveis na igreja e muitas vezes nós, como presbíteros, nós também não temos nem paciência conosco, porque a gente vê o pecado em nós e vê também as dificuldades no próximo. E aí, Rodrigo, como é que é para ti quando Deus te ilumina nesse quesito, como Paulo foi iluminado e viu esses 3 níveis dentro da igreja, mas também nós agora como presbíteros a gente tem essas fraquezas, e como que tu administra isso na tua vida, assim, para tratar aquelas pessoas com amor e mostrar ali a verdade de Cristo, para fazer com que tenha uma mudança tanto nelas como em nós também? Amém. Eu consigo, assim, ver, irmãos, com muita clareza, exatamente isso que o Vinícius falou, sabe? Que não há diferença entre eu, como encarregado de administrar e organizar a obra do Senhor na cidade, e aquele mendigo, aquele traficante, aquela prostituta, o ladrão, o estelionatário, enfim, seja qual for o defeito da pessoa. Eu consigo olhar e ver assim, Deus me trouxe essa iluminação por causa do ministério da palavra, e eu vejo assim, eu só não sou isso porque Deus me escolheu e me mantém. E tem horas, como eu falei ali, que eu vejo assim que as pessoas olham para mim e me julgam, porque eu vacilei. Então eu digo, pô, estou na mesma situação, porque eu sei que não existe pecadinho e pecadão, então se eu pequei é porque a minha condição é igual à do outro, né? Então eu aprendi a ver isso, a enxergar isso, e isso acontece constantemente, irmãos, né? Constantemente. Eu tive uma situação assim, como o irmão falou, assim, ó, é muito complicado, né? Questão de sociedade, trabalho e igreja. E aí, eventualmente, acaba acontecendo, né? Então, a gente tinha, assim, irmãos que trabalhavam conosco, e aí acabava acontecendo algum atrito, né, trabalhar e ladar do Senhor ali. E aí eu pensava, não, amém, Senhor, amém. Daqui a pouco o Senhor ajusta todas as coisas, mas eu não tenho que apontar e julgar, né, mesmo que eu esteja sendo injustiçado. Não importa, deixa, né, deixa que as coisas se ajustem como Deus quer. E glória a Deus, né, assim, chegou um momento, assim, que a pessoa veio conversar comigo e disse, me perdoa, eu estava te julgando, fazendo assim, eu digo, amém, glória a Deus, vamos nos acertar com certeza, tá tudo certo e estamos em paz, né? Então, mas é só Deus para trazer essa iluminação. Sim. Como tem momentos, né, que acabo, como o irmão falou, assim, eu olho para uma situação, uma delas é o trânsito, né, irmãos? O trânsito trata muito comigo, né? E aí até a Fran sempre fala assim para mim, né, quando eu tô no trânsito, e se o irmão se essa pessoa estiver indo lá para a igreja e chegar lá e ver que tu é o pastor, aí eu penso, é verdade, né? Então, então a gente não consegue ser perfeito em tudo, Sim. né? Então tem alguns momentos, em algumas situações, em algumas áreas que a gente vai vacilar, né? Mas glória a Deus por isso, né? Boa. Ô, Rodrigo, isso que tu trouxe aí do Sociedade é interessante, eu já vi que tem uns comentários aí também
aqui nas redes sociais. Eu queria que o Sérgio trouxesse um pouco, porque, Sérgio, às vezes dá a entender, vou fazer uma sociedade com o irmão e tá tudo garantido e nem em hora. Também não é assim, né? Deus que mostra quando tem que fazer as coisas, porque problema sempre vai ter. Tem tudo que o Filho de Deus tem que fazer, tem que orar, né? Sim. Porque se Deus governa o crente, eu tenho que acreditar nisso. Sim. Então, eu não posso tomar assim decisões importantes como sociedade, como casamento, sem ter uma direção do Espírito. Porque sociedade, né, não é uma mera experiência natural. Quando o crente está envolvido num casamento, que é um contrato, uma sociedade também, embora findável, natural, mas é uma sociedade, né? E ali tem que ter uma direção do Senhor, porque o Senhor sabe o futuro e eu não sei, né? O Senhor conhece o coração e eu não vejo. Então, é crucial para que a gente tenha se livrar de muitos problemas futuros se a gente seguir o Espírito, né? Sim. Mas como Deus deixa a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, né, prevalecer também às vezes não deixa, às vezes deixa. Tudo depende do plano, do propósito que Ele tem com a pessoa, né? Então muitos crentes têm colhido tribulações imensas por causa dessas coisas, né? E então, em tudo na vida cristã, já vou ter que seguir o Senhor, sabe? Sim. E agora, se eu não consigo acessar o Senhor, eu tô em apuros. Sim. Não, eu até trouxe porque já teve anos atrás, assim, eu, na emoção, acho que o sanguíneo estava comandando aquele momento, né? É de espírito aqui, deixa eu me juntar com o irmão para fazer um negócio secular. Depois não deu nada certo, mas era só porque eu estava emocionado e querendo, achava, não, agora Deus vai abençoar, porque estamos em irmandade aqui, mas se não é vontade, né? Aí não adianta. É interessante, o Adilson falando de uma experiência dele, e agora como presbítero aí, Adilson, quando a irmã veio, arrumei um namorado, pastor, é uma bênção, só falta Jesus, como se fosse o ícone menos importante, né? Eu arrumei uma namorada, arrumei um sócio, não, agora vai. O que tu acha, pastor? O que tu me diz? Né? Como é que tu lida aí? Tu leva para a mesa, para a palavra? Vamos orar? Como que é agora como presbítero? Eu tive um caso assim, né? E a primeira coisa que eu fiz, olha, tem um livro aí, Esposa e Modelação, vocês leem, os dois leem todo ele, depois veio falar comigo. Sim. Fiz assim, porque qualquer coisa que eu vou falar, pode ser que eu tome uma atitude por eles e não seja do Espírito, né? Vai dar problema. Depois vem aquela coisa da acusação, né? Então, leem bem, porque uma decisão bem importante que vocês vão tomar. Depois a gente pode começar a conversar sobre esse assunto. Então, passaram um período lá lendo e tal, né? Porque em tudo na vida, tu vai ter as coisas que não são agradáveis. Então, e a gente tem visto nas últimas mensagens, né? E foi falado de amor aí também, outro dia. Voltamos um pouquinho mais de humildade, último encontro, depois de amor, semana passada. E nós casamos para quê? Para dar, para se doar. Não, a gente, no caso, o homem espiritual, mas o homem natural gosta de receber. Então, toda essa informação ele não tem, mas ele vai ter que ter, através de alguma coisa que ele se alimente. Então, a alimentação que a gente dá começa pelos materiais. Tu vai lá dar um material para a pessoa, depois vão ver como é que vai, se é isso aí que vocês querem. Bem? E Sérgio, a gente tem sim a Menorá, tem a Editora Vento Sul, temos o Ministério da Palavra, temos exortações assim que podem nos levar rapidamente a ser um homem espiritual na igreja em pouco tempo. E a gente vê na igreja primitiva, foi pouco tempo, a própria carta ali de Coríntios, a igreja também foi, creio que um tempo rápido assim, que entrou no Espírito. E hoje nós, por que essa delonga assim de não entrarmos no Espírito com tudo isso que nós temos pronto já?
Olha, eu creio que o fator é aquele que o próprio Senhor disse: por se multiplicar a iniquidade, né, o coração se endureceu, o amor próprio subiu em níveis muito altos, o egoísmo se desenvolveu, né? Na verdade foi isso. O que é iniquidade? Iniquidade é uma dívida que eu tenho com Deus, né? É um pecado de agir separado, independente de Deus. Então, obviamente que o fator de se amar antes de Deus, isso é uma idolatria, né? E o pecado de incredulidade é o que gera a idolatria. A gente precisa entender essas sequências das trevas quando usa a nossa alma. O Satanás nunca vem contrariar o teu gosto, a tua vontade, o teu plano, aquilo que te faz, entre aspas, feliz e suprido, né? Ele sempre vem com uma proposta bem para fazer aquele grande acordo de cavalheiro com cada um de nós. Inclusive, a dica que foi dada no culto mundial, né, do Um Ramo Digno da Seiva, fala bastante sobre isso, né? Falou. E aí, o que acontece? Tudo que se apresenta diante de nós, a tendência é sempre agir independente do Espírito para resolver o assunto, para falar qualquer coisa que a gente vai fazer. Porque há um cacuete, né, um movimento inercial da nossa alma, porque a gente nasceu com aquilo ali, viveu com aquilo ali até. Então, como o homem não fricciona a sua mente na palavra, como em níveis de intensidade que Deus deseja, ele não tem uma mente forte, ele tem uma mente fraca. Porque ele não recebeu as iluminações necessárias do Espírito Santo em algumas áreas ou em todas as áreas, o suficiente para se render para Deus. Não, as pessoas sempre na igreja se preocupam com o pecado e não com o crescimento de vida. Entende? Então o diabo faz o seguinte: olha, tu tem que cuidar do pecado. O que tu peca? Não é isso aí, o diabo está enganando o povo de Deus. Tu não tem que te preocupar com o pecado, tu tem que te preocupar em obedecer a verdade. Amém. Então tudo está fora de ordem dentro da nossa cabeça. E aí essa morosidade de entrar no Espírito, né? Não é porque tu vai entrar no Espírito que não vai existir mais pecado, não estou dizendo isso, né? O Paulo pecava, o Pedro pecava, o João pecava, qualquer um que carrega uma natureza pecaminosa, né? Mas eles não se preocupavam com o pecado, eles se preocupavam sempre em obedecer a Deus para receber um crescimento e o governo fluente do Espírito. Então, o crente está com alvos, com focos diferenciados daquilo que Deus diz na palavra. Sim. Ok, tá certo. A gente está compartilhando aqui. O ministro acabou de trazer para nós um compartilhar. Eu não sei como é que está nos comentários. O nosso tempo já se foi aqui. A gente tem comentários aqui, o Valmir Sonego, o Túlio, dizendo que também estará em Novo Hamburgo participando desse encontro micro-regional. Que joia! Boa. E até o pessoal que entrou na live depois aqui do segundo intervalo, ainda temos vagas para a excursão aqui de Cachoeira a Novo Hamburgo, né? Então, se você quiser participar e ter esse momento de comunhão presencial através da excursão, é só chamar o Pedro Santiago. E outros comentários aqui do pessoal participando. José Henrique: o Senhor tem ministrado mais coisas no meu coração sobre o perdão e humildade. Essa humildade vem só do Senhor. Ok, muito obrigado e pelos comentários, quem participou até este momento. Deus abençoe a sua vida. Vou passar o número do Pedro Santiago que está na tela, para quem quiser colocar o seu nome para a excursão neste sábado, saindo de Cachoeira do Sul até Novo Hamburgo. Área 51985201525. Ele também, das últimas excursões, ele havia comentado, né? Se alguém quiser dar uma oferta aí, pode chamar ele também, que ele vai trazer para vocês quantas vagas faltam. Área 51985201525. Agradeço aos presbíteros que participaram nesta noite.
trouxeram compartilhar aqui. Toda segunda-feira é boa, esses quadros ficam gravados, viram podcast, Pão de Judá o nome, vai para a Rádio TV Menorá e também para o Spotify. Agradeço aí a Dilson, valeu. Eu que agradeço, Deus abençoe todos os irmãos. Grato, Obrigada, muito obrigado. Rodrigo, valeu. Amém, irmãos, obrigado. E como o irmão falou, né, vamos nos preocupar mais com o crescimento, né? Pecar, nós vamos continuar pecando, não importa. Né? E me lembrava de um versículo que diz que a cobiça vem, gera o pecado e o pecado gera a morte. E depois disso não tem o que fazer. Se arrepender, voltar ao arrependimento e seguir em frente. Eu pequei, agora eu vou desistir? Não posso, jamais, né? Então, a palavra diz que nós não somos os que retrocedem, né? Somos os que vamos para frente. Então, Amém, é isso aí. pequei, me arrependo e sigo em frente. Vou continuar no pecado e voltar para o lago de fogo? Não, né? Amém? Deus abençoe a todos. Boa, Rodrigo. Valeu. É isso aí, os nossos presbíteros aí. Rodrigo é de Santo Ângelo, Adilson de Bento Gonçalves e mais um podcast ao vivo aqui com você. Sérgio, muito obrigado por mais uma participação. Agradeço a comunhão com os irmãos, principalmente os presbíteros, que não é frequente assim a nossa comunhão. E também a audiência do programa que prestigiou aqui com os comentários e com sua assistência aí, né? Que Deus abençoe a todos nós, o pessoal do estúdio. Uma boa noite a todos.